Então, nessa caminhada, né, eu tive vários acertos e vários erros. Tem o mérito de não ter quebrado nenhum desses 11 negócios. Você conseguiu sair deles... Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje não poderia ser diferente, e é aquela coisa que eu sempre digo, né, cara? Vamos ligar a câmera logo, porque o papo tava muito bom aqui antes da gente começar. Tava queimando muito assunto, falei, não, bora. Acho que a gente já conversou meia hora antes, ficamos adiando o começo do programa aqui. Falei, não, vamos ligar que a gente tá queimando muito assunto. Eu tenho aqui na minha frente Alessandro Tatal, seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Apresentador de podcast também, um parceiro dessa área. Recentemente eu tive no podcast, né? É Tal Podcast? Pode Tal. Pode Tal, desculpa. Estive lá, foi um papo muito interessante, ali que a gente se aproximou, vimos que a gente tem muitas ideias em comum. Eu falei, cara, você tem que ir no meu agora. E também é um cara que tem uma história de vida, tem muita experiência também como administrador, consultor de empresas e empreendedor, né? Além de também motociclista... Tem umas coisas aí. Depois a gente vai descobrindo que isso se chama transtorno psicológico. Né? Mas faz parte. Faz parte, né? Inclusive, às vezes, o que traz a gente, às vezes, alguma coisa que a gente está fazendo. Inclusive o meu, eu vim de uma depressão para chegar nisso. Eu tava transtornado quando eu comecei esse empreendimento daqui, né? Eu acho que são os empurrões que a vida dá na gente e a gente se acha de alguma maneira, né? Eu conheci um empreendedor, né? Bom, primeiro, obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui, né, cara? Pra Seja bem-vindo. É uma honra enorme. Eu já te acompanhava muito antes de pensar em fazer algum podcast. E eu falava assim, mas será que eu tenho coragem de fazer um trem desse, né? E, de alguma forma, não tinha comentado isso com você, mas de alguma forma você foi uma inspiração. Ah, cara, que legal. Bom saber que a gente tá ajudando de maneira positiva. Deixa eu mexer no seu microfone. Aí foi. E agora, estando aqui, para mim é uma honra danada, né? Eu que te agradeço. Inclusive, ele furou fila, porque primeiro eu convidei ele falou, não, vem você aqui no meu primeiro. Aí foi um papo legal pra caramba, cara. Foi. Eu também me sinto lisonjeado, porque às vezes a gente aqui nesse corre e tal, pra fazer o nosso, a gente tá sempre entrevistando e dando luz às histórias das pessoas, né? E ali eu percebi também que eu tinha histórias que poderiam agregar, eu ainda não tinha sido, ou não estava no foco da luz ali, né? E foi muito bacana para mim, me senti lisonjeado. Eu tava vindo para cá e Regina, minha esposa, me perguntou, você vai falar sobre o quê? Eu falei, não sei. A gente fala sobre os outros, né? A gente dá espaço para o outro falar, né? Sim. Mas, provavelmente, assim como a sua história foi muito interessante, provavelmente tem algumas histórias aqui, né? Com certeza, é aquilo que eu falo, né? É igual quando a gente... uma hora você é motorista, outra hora você é carona. Né? Quando você está sendo entrevistado, a sensação é que você é o carona, né? A gente está acostumado a ser o piloto aqui na mesa, né? O interessante do podcast é que, da entrevista em geral, né? Eu não me considero um entrevistador, não tenho nem formação para isso, nem estudo para isso, competência para isso. Mas o interessante do podcast é que você levanta a bola, né? Você tem que deixar a todo momento o entrevistado falar a história dele. Então você deixa ele na cara do gol ali. Exatamente. De alguma forma. Às vezes até fazendo a surpresa, até fazendo o espanto, né? Sim. Fingindo que não sabe algo que está sendo falado, né? Isso que você falou é verdade, cara. Eu nunca quis ser um cara técnico, mas naturalmente você vai adquirindo uma técnica durante, né? Às vezes você percebe que a pessoa não fala muito, então às vezes você faz uma acrobacia ali para trazer ela, né? Para estimular. Às vezes tem uma resposta que eu sei, é um tema que eu já sei, mas eu tenho que me colocar como se minha mente estivesse em branco, como se representasse a dúvida de quem está assistindo, né? Exato.
Mas eu tô falando demais, você que é entrevistado hoje, né, cara? Mas Você como administrador, desculpa te cortar, manda abraço. o que você fazia antes de você se tornar o que te levou? Você é cuiabano? Conta um pouquinho ali a sua essência. Eu sou cuiabano, mamãe é cuiabana, né? Neta de pajé indígena. Então eu sou índio. Olha só. Não parece, mas eu sou índio. Papai já é paranaense, então tem essa mistura aí que eu saí desse jeito. Mas cuiabano, já moramos no Paraná quando era mais novo, mais criança. Uma mistura interessante, né? E desde cedo eu sempre admirei muito meu pai. Meu pai sempre foi um administrador, né? Mesmo antes de formação e tudo mais, ele era administrador, trabalhava na parte de escritório, de empresas e tudo mais, trabalhou na antiga Telemate. Eu lembro da Telemate. Que depois virou Oi, né? Da época, né? Na época que ter um telefone era coisa de patrão. Era coisa de patrão, né, cara? E se a gente que comprava e alugava, né? Era o investimento, né? Investimento. E eu sempre admirei aquilo que meu pai fazia. Então eu sempre quis ir para esse rumo, né? Então quando tive a oportunidade, eu fiz a faculdade de administração e já sempre trabalhando nessa praia. Eu tive a caminhada e eu tive alguns empregos, não vou falar muito, mas foi mais de 20. Mas na área administrativa. Sempre na área administrativa, logística, financeiro, né? Assistência de vendas, um pouco ali da parte de faturamento, sempre do escritório para dentro. Mas isso te dá um know-how também, né? Putz, muito. E aí, o que acontece? Em determinado momento, eu comecei a ficar inquieto. E eu nunca entendi o que foi essa inquietação. Quer dizer, nunca entendi não, hoje eu entendo. Mas eu não entendi o que era essa inquietação. Eu nunca ficava feliz nos empregos que eu tinha. Então eu sempre fui agoniado, sempre fui... ficava remoendo. Puta, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu não sou feliz aqui como o colega como as pessoas enxergam o futuro aqui dentro, né? Sim. E trocava de emprego e não saciava esse problema, essa inquietação interna. Hoje eu coloco o nome disso de empreendedorismo. Sim, ele é um cara inquieto, um empreendedor, né? Ele não tá acomodado, ele quer... E às vezes eu acho que, como você falou, você teve mais de 20? Foram, na verdade, 28, cara, 28. Na caminhada toda. Então, eu imagino que ali... Eu tive ano que eu tive 5 empregos num ano só. Se eu entregar currículo, ninguém me contrata. Então, interessante, mas eu acho que isso te deu um conteúdo que eu acho que chegou no momento que ele estava transbordando. Essa sua inquietação, eu acho que era o conhecimento que se adquiriu, claro que ainda é imaturo, né? Mas de alguma maneira... E aí vem a parte espiritual, a parte de Deus, né? Que ninguém explica. Talvez Deus me preparava para fazer o que eu faço já agora, há 11 anos, que é a consultoria empresarial, né? Então, em 2014 para 2015, mais ou menos, há 11 anos atrás, eu fui numa empresa, de alguma forma eu vi um consultor. E o que esse cara faz, né? Esse cara tá todo bonitão aí, ele chega e deu dica e foi embora. Como é que funciona aí? O que é isso? Não, esse cara é um consultor de empresa. Falei, mas é interessante, né? Alguém paga pelo que esse cara fala, né? E depois eu fui entender que sim, né? Que esse cara, ele buscava conhecimentos para trazer para as empresas, né? Isso é consultoria. E aí eu participei de um processo, e antes disso, né? Desde os 16 anos eu já tive a ideia de ter uma banca de revista com um colega meu no Liceu Cuiabano. Sim. Então já tinha uma inquietação ali. Você já fez algumas coisas, já fez umas aventuras aí. Então, antes a empresa de consultoria está há 11 anos e ela é a coluna vertebral de tudo. Ela é a raiz de tudo. Tudo que vem de ideias e de riscos e de testes vem a partir dela. Sim. Ela é o que sempre está ali. Mas nessa caminhada toda eu já tive 11 negócios. Olha aí, cara, eu tô no meu primeiro achando que eu tô... E eu falo isso sem a menor, como é que eu falo? Sem o menor orgulho. Para mim é vantajoso porque eu uso essas experiências no meu dia a dia de consultor empresarial. É funcional para você.
mas não tenho orgulho nenhum. Eu queria É igual falar que teve 11 casamentos, né? Qual que é a vantagem disso, né? Mas ao mesmo tempo, você olhar pelo outro lado, mas é uma coisa que você estava em busca, né? Exato, a mesma inquietação. Se você for julgar a pessoa que casou muito, né, só por julgar, pô, a pessoa... Mas ao mesmo tempo você não pode julgar porque ela tá querendo ser feliz. Exato. Se você olhar por esse lado. Tá É. tentando, né? É. Então... Desses 11 negócios, né, eu já tive ali 2 mercados, trailer de lanche, eu sou chapeiro, né? Você tem essa experiência aí. Sei fazer lanche bom. Ô, mano, estamos descobrindo mais coisas aqui, cara. Tive restaurante, tive distribuidora de produto para salão de beleza, marca de roupa, né? Então essa camiseta é uma marca nossa. Tem aí hoje o podcast, a empresa de consultoria, a plataforma de curso online, né? Então dos 11, 4 ainda funcionam. Você vê o empreendedor, a inquietação é constante, não fica pensando que ela vai... Talvez o sossego venha quando os cabelos brancos tomam conta. Mas você vê, vamos pegar um empreendedor conhecido aí, um Ike Batista. Vamos pegar um cara, vamos jogar alto, né? Sim. O cara... Ele poderia estar muito bem só com uma empresa, né? Mas quando você tem uma visão, acho que mais macro, independente de seja um macro do bilionário ou o macro do mini, do micro, né? Eu acho que é igual, independente do tamanho. Claro que é. E eu falando em Ike Batista, um parênteses na nossa conversa, ele agora está fazendo mentoria. Então ele está vendendo mentoria. Esse cara, eu só não tenho dinheiro, mas o que negócios. ele vender, eu compro, não. Eu fiz a inscrição, não tenho ideia quanto é que é o valor. Eles dizem que vão selecionar todo aquele pra papo do valorizar, marketing né? digital, né? E faz parte, o funil de venda e blá blá blá. Mas imagina você ter acesso a um conhecimento da cabeça de um cara desse. Pois é. Mas ele não deu certo. É por isso que ele sabe. Sim. É ele isso sabe que eu o que quero não aprender. fazer, né, cara? Também, né? Então nessa caminhada, né, eu tive vários acertos e vários erros. Tem o mérito de não ter quebrado nenhum desses 11 negócios. Você conseguiu sair deles limpo, vamos dizer assim. Só que 3 deles eu vi que ia quebrar e saí antes. Então, já é uma maturidade que você observou. Você não precisou... Porque o problema é você descobrir depois que você já está quebrado, né? Então, assim, isso dá know-how pra gente, dá insumos. Eu chamo de maleta de ferramenta, né? Sim. Isso me dá uma gama de ferramentas na minha maleta de consultor empresarial que me ajuda hoje. Então, eu viajo hoje, a gente atende tanto particular, pela Casa Nova Consultoria, como pelo Sebrae, onde a gente é credenciado. Casa Nova Consultoria é a sua consultoria? É a nossa empresa de consultoria. Olha aí, eu e minha esposa. Aproveita e já divulga. Tem rede social? É isso aí. Casa Nova Empresarial é o nosso Instagram. E aí a nossa plataforma de curso é a Academy Casa Nova. Sim. Que é a plataforma de cursos, não é consultoria, mas são cursos online, né? Olha aí, bacana. Muito gravado com alta qualidade e assuntos retos e diretos. Eu tenho uma característica que é ser muito direto nas consultorias. E aí os cursos a gente trouxe essa pegada também. Esse ser direto na velocidade que as coisas estão hoje... Pô, sensacional, né, cara? As empresas não querem hoje... blá blá blá. Eu tô contratando, eu tô chamando, tô abrindo as portas do meu negócio para alguém trazer uma solução. Sim. Se for pra você ficar falando que eu já sei, não preciso, né? E é delicado para alguns empresários eles já abrir as pernas, né? Bom que a gente entrou nesse assunto. O que ali na realidade, quando você vai chegar numa empresa que a primeira vez ela te acionou, como que são os desafios assim para você conseguir fazer o cara abrir a caixa preta da empresa? Eu sempre começo dizendo, e aí quando a gente vai pelo Sebrae, isso se torna ainda mais fácil. Eu começo dizendo que a gente tem um código de ética, uma política de controle dessas informações, sigilo dessas informações, né? Porque a gente está entrando no coração do negócio da pessoa, né? Sim. Normalmente a pessoa ali sonhou com aquilo, dedicou a vida àquilo. E aí eu tô entrando nesses números, tô entrando nesses dados. Às vezes nem ele conhece os números dele. E aí, outro parênteses. A maioria das empresas que a gente visita, média, pequena e empresas grandes também, não conhece os dados. É curioso isso. Eu brinco que é jogar bola sem olhar placar, né? Você faz gol, toma gol, faz gol, toma gol, você só quer ficar suado, você quer correr. Tá meio aleatório.
Então, quando a gente entra nessas empresas e consegue levantar dados, levantar números, tem que ter uma seriedade muito grande. Pô, você sabe que eu tô vindo no seu podcast e tô conhecendo seus números. Tô dando um exemplo, uma consultoria. Daqui a pouco eu vou num podcast do Quilila. E aí, eu vou levar os seus dados para lá? Jamais, né? Então a gente tem que ter esse controle, essa ética, né? O nome disso é ética. Então a gente já está há 11 anos nessa e graças a Deus nunca tivemos nenhum tipo de problema e essa abertura ela é boa. A partir do momento que você se coloca, se permite de fato a ter essa humildade de dizer, olha, eu tô aqui só para te ajudar. Sim, legal. Eu ainda acrescentando, né, nessa fala, eu brinco com os clientes que consultor que chega lá vendendo conhecimento, manda embora. Eu sou formado nisso, eu sou mestrado nisso. Esquece, isso aí não vai trazer benefício para sua empresa. Sim. Eu acho que você chega em muitos lugares que já tem, às vezes, um empresário meio cansado, meio cético, você conseguir virar isso. Aí então, o cara chega meio com uns blá blá blá. Não, às vezes ele já ouviu tanto blá 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 que dificulta para quem vem para ser assertivo, né? Então qual que é a vantagem de um consultor na minha visão? Consultor de empresa. Hoje tem que falar consultor de empresa porque vendedor é consultor, né? Tem consultor, de o todo nome tipo, consultor né? é todo tipo. Mas o consultor de empresa, a vantagem dele é uma só. Eu tô rodando coisa que o empreendedor não tem a possibilidade de fazer. Então, eu já tive semana que eu visitei 12, 15 empresas. Loja de roupa, pet shop, sex shop, barbearia, roupa masculina, roupa feminina, salão de beleza, frigorífico. Então, você tem uma gama, serralheria, prestador de serviço, né? Você tem uma gama de segmentos que o empresário não tem condição de ficar visitando. Sim. Porque para um consultor é mais fácil essa entrada. O nosso trabalho é esse, né? Essa rodagem. Agora o empresário não, ele está atolado ali no dia a dia operacional do negócio dele, né? Você, Murilo, você não consegue ficar saindo aqui para visitar outras empresas, conhecendo. Você tem atividades a serem executadas aqui. O operacional, né? A gente a máquina não pode parar e às vezes a gente deixa alguma outra área, ou às vezes o comercial, outra área. Então a principal vantagem do consultor é essa rodagem. Eu vejo coisas ali, em outro segmento, em outra área, em outra cidade, em outro estado, por que não? Que pode servir para você. Então é isso que a gente traz, né? E se a gente fizesse isso? Pô, o consultor é inteligente, o consultor teve uma sacada. Sim. O consultor viu em outro lugar, né, cara? E aí com muita ética, com muito cuidado, com sigilo para não trazer segredos comerciais e tudo mais, né? Jamais. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de técnicas de gestão. Pô, eu pego uma empresa que trabalha com uma logística e a logística é integrada. A gente estava conversando sobre isso antes de gravar, né? Sim. Por que não nós que trabalhamos com podcast juntar todas essas visualizações, otimizar, né? E otimizar isso para levar ao nosso cliente, ao nosso patrocinador, uma gama maior de possibilidades, né? Sim. Hoje em então, dia, mais ou menos nesse caminho. Eu vejo que a palavra, uma das palavras do momento, são tantas, né? Mas a sustentabilidade, né? Muito forte. É o que a gente estava tentando empreender aqui no que a gente conversa. Mas eu acho que isso se aplica em tudo, né? Eu sempre gostei dessa coisa da sustentabilidade. Uma coisa, quando eu pensei, meu podcast, ele não pode ser só um podcast. Eu tenho que gravar curso, eu tenho que gravar isso, tem que ser uma ferramenta de network, hoje tem que ser meio polivalente. A gente já tem que ser, como indivíduos, né? Igual a gente estava falando, o Ike Batista, ele era polivalente nos ramos que ele atuava. Mas hoje em dia tudo... Acho que sustentabilidade é um termo muito, muito forte, que é uma das coisas que eu prezo, né? Na empresa que a gente trabalha, na Cier Alimentos, né? Que é a empresa da minha família. Infelizmente, nunca tivemos um consultor. Foram mais de pelo menos 15 anos para a gente achar um jeito de pelo menos ter qualidade de vida. Definir um padrão. Aliás, posso te interromper rapidinho? Sim. Eu queria agradecer você. Sim. A minha câmera ali. Então, ganhei aqui um Shark, né? Você gosta de uma carninha seca? Isso aqui num feijão é a coisa mais Maria Isabel também. Esse aqui eu já vou dar trabalho pra chefa. Opa, manda um abraço pra chefa lá que liberou o homem Amor, já temos janta.
Opa. Obrigado, Assir, obrigado, Murilo. Isso aqui é uma coisa gostosa demais. Isso aqui o cuiabano até chora, como diz. Isso, agora é época boa pra nós. Começa as festas de santo, né? Agora no meio do ano, festa junina, essa é a época boa. Sier é o nosso sobrenome de trás pra frente, né? Reis. Sensacional. Aí, 25 anos de empresa, né? E aí meu pai também ficou muito cético com gente que vinha com fórmula mágica, com essas coisas, e acabou sendo corretinho assim, aquela coisa muito no papel ainda, na planilhazinha no Excel, e aí duramos 25 anos. Mas eu perdi totalmente o foco de onde que eu ia chegar. A gente tava falando das vantagens de ter um consultor, de ter alguém de fora, né? Então foi muito difícil a gente achar alguém que entrasse ali, tanto que meu pai principalmente ficou muito cético com essa questão. Isso é uma questão de geração, Murilo. Eu vejo a geração mais antiga com essa questão de concorrência, essa questão de segurar a informação, né? Ainda se tem uma pré-concepção errônea, diga-se de passagem, de que o Sebrae entra nas empresas, e aí quando eu falo Sebrae, né, um consultor em geral, entra nas empresas para de alguma forma passar informação para a Receita. Nada disso, Existe, né, cara? esse fantasma? Existe a geração antiga, que ainda tem uma certa resistência com a informatização de negócios, software e tudo mais. Não, eu coloco no software o que é venda em cartão, o dinheiro eu controlo numa planilha. Cara, pra quê? A Receita não tem nem capacidade de entrar em todos os softwares do mundo, né? São esses factoides que foram criados que só sempre atrapalham, né? Aí no final, se é para Receita, é para o governo, aí já polariza, já politiza, né? Então é uma questão de geração. A geração depois desse pessoal mais antigo, que são os fundadores das empresas, uma empresa de 25 anos, a geração que vai assumindo, ela já vem pensando em implantar software, informatizar, processos, né? Padronizar processos, sensacional. Então, assim, a gestão fica mais fácil. A segunda geração, desculpa te cortar, mas a primeira geração familiar, vamos dizer, bem ainda talvez meio arcaica, e às vezes as posteriores vão profissionalizando mais. Exatamente. Isso vem acontecendo também no agro, né? Sim. A gente vê isso acontecendo no agro. Nós estamos no Mato Grosso. Então, o agro ele tem muito disso, uma informatização, a começar pelos equipamentos agrícolas, né? Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar na consultoria nas New Holland, na Case, que são fabricantes de máquinas agrícolas. Cara, ali não tem mais mecânico. Ali é programadores, ali são pessoas que te trocaram a chave de fenda por um computador, por um notebook, né? Legal que você falou isso, porque realmente há poucos dias eu entrevistei um publicitário que a empresa dele é especializada só no agro. Olha aí. Publicidade só para agro. E ele me disse exatamente isso. O Wellington da Zap Comunicação é um cara até interessante de você conhecer também. E ele falou mesmo que o agro está nessa transição. Sensacional. Das gerações. Porque até pouco tempo, o próprio agro não era, como ele é do marketing, publicitário, o próprio agro não ligava nem para marketing, para merchan, para esse tipo de coisa. E essa quebra de paradigma está acontecendo agora com as gerações que estão sucedendo, né? Sim. Tanto que você vê aí de uns anos para cá, aquela máxima lá do agro é pop, né? Ali já... ali já vem um trabalho de marketing. E o quanto ele impactou, inclusive na cultura, na música, o sertanejo toma conta de tudo aí. E na economia, né? Sim. Esses dias atrás nós tivemos um recorde de uma colheitadeira, aqui, se eu não me engano, em Minas Gerais. Ela bateu um recorde mundial, quer dizer, ela colheu não sei quantas toneladas em um dia. Isso só é possível por conta de tecnologia, né? Não tem outro jeito. E aí, por outro lado, aí já puxando um assunto crítico, que nós, enquanto podcasters, não é bom a gente se envolver, né? Então vou entrar com cuidado, que é a questão política. Sim. Em contrapartida, eu vi uma postagem também de um microprodutor, um pequeno produtor, com a colheita de tangerina dele lá, se eu não me engano, apodrecendo, porque ele não está achando mão de obra para contratar. E ele não tem a capacidade de ter o maquinário, a tecnologia. Então, ele está nesse vale de transição que não acha mão de obra.
É delicado, né, cara? É delicado. Isso é uma coisa interessante, né? À medida que uma sociedade, ela vai às vezes evoluindo na questão cultural, educacional e tudo mais, vamos dizer assim, um efeito colateral disso é que a mão de obra para o emprego mais braçal, ela vai ficando. E aí nessa, por exemplo, vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos, que mandou em massa imigrantes embora. O que acontece? Um país que tinha desenvolvido certos empregos, o próprio americano não pegava mais, aí era a oportunidade do imigrante, né? Então isso daí é algo parecido, né? Às vezes ali está faltando mão de obra não porque é ruim, porque o pessoal não quer trabalhar, na verdade evoluíram, né? Então é um efeito colateral, é ruim para aquele produtor, mas é um efeito colateral que acontece por causa do crescimento social, né? Eu, pegando o gancho do que você está dizendo, eu tenho um amigo, Eduardo Taylor, que tem um podcast lá em Seattle, nos Estados Unidos também. O podcast dele é voltado para a religião, né? Deus, ele fala sobre a Bíblia e faz leitura da Bíblia, enfim. Bacana. E ele foi para lá abrindo uma empresa de telhado. Sim. Então, roof e telhado, enfim. E ele pegou essa oportunidade de empregos que os americanos não querem, né? Exatamente. Ficou 5 anos mais ou menos nessa, hoje ele já passou para outro segmento, Sim. que é natural. Então, você vai crescendo operacionalmente, né, profissionalmente. Você vê aqui em Cuiabá hoje, passou uns 2, 3 anos aí, você não via os venezuelanos, você via eles em situações tristes. Hoje em dia você vê eles estão se inserindo, todo lugar que você vai, você já vê os haitianos muito mais bem inseridos, né? É um processo, né? Então, às vezes, aquilo que é ruim aqui para nossa sociedade, que está faltando alguma coisa, é uma oportunidade para outros, né? Exato. E tem que ter, né, essa escada profissional, né, essa escada de segmento profissional. Sim, tanto que, por exemplo, tem imigrante que vai aqui que ele tem formação superior, lá ele submete, porque tem uma qualidade de vida melhor, ao, sei lá, o pessoal que é psicóloga lá, babá. Não estamos diminuindo a importância de cada emprego, mas como lá o americano não se submete, né, isso está acontecendo aqui também, né? Oportunidade, exato. Sim. Falando sobre a informatização, a transição, que no final cai em gestão. O que é gestão de empresa, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Fernando, saímos eu e a esposa de férias, e aí conheci um dono de frigorífico, Sim. inclusive, lá também, Fernando. E ele dizendo que ele é a geração, ele tem ali mais ou menos a nossa idade, e ele assumiu há alguns anos atrás a empresa, o frigorífico do pai. O negócio deles é suínos. Então ele faz todo o tipo de beneficiamento da carne suína, né? Então ele começou a implantar controles. Implantação de um software, o desenvolvimento de um software específico para o negócio deles. Então, no final das contas, resumindo, o fritar dos ovos da história. O pai tinha certa resistência e ele veio com essa nova mentalidade de gestão. Sim. E eles detectaram ali fraudes, desvios, percas em geral, que hoje resume-se aí em quase $500 mil anual. Caramba, era um buraco ali que eles não estavam vendo, para um ralo. Então era uma empresa ali de 20 e poucos anos também, e por coincidência. E no final das contas, hoje a empresa, depois de alguns 20 e poucos anos, lógico, a empresa se mantinha, a empresa gerava ali uma vida para eles. Só que não de uma maneira eficiente, né? Hoje a empresa conseguiu gerar lucros em 1, 2 anos que ela nunca gerou nesse tempo todo. Então o que isso faz reflexão para nossa cabeça, né? Enquanto fala de gestão de empresa. O controle, a informatização, a gestão, ela não é, no final das contas, para pegar se tem alguém roubando. Ela não é para isso. Ela é para melhorar resultado. Consequentemente, ela vai fechar cercos. Sim. Ela vai fechar torneiras que estão com vazamento, né? Sim. Mas, no final das contas, a gestão ela é importante demais para qualquer negócio. Você tem um negócio ali onde você é o cabeleireiro. Abriu uma portinha no quintal da sua casa, tem um salão.
Cara, faz gestão. O que é gestão? Eu preciso comprar um computador, eu preciso comprar um sistema de 200, 400 reais por mês? Não precisa. A gestão, ela também vai no caderno. Se você hoje tem sistema de 30 reais, 20 e poucos reais por mês. Tem até no celular. Pôr do celular, né? Celular qualquer um tem hoje, todo mundo tem capacidade de ter. Então você tem como fazer esse controle para no final das contas você ler o que aconteceu, né? Uma coisa que eu sempre ouço das empresas é: eu vi o tanto de dinheiro que entrou, mas não sei para onde que foi, né? Eu ouço isso direto. Isso é uma das principais dores. Inclusive é uma nossa também. Eu tenho que... É aquela coisa, como eu estou muito atolado no operacional, ainda não consegui direcionar uma atenção para isso. E eu tenho outro agravante. Eu meio que misturei as minhas contas pessoais com isso. Então... Normal. Chegou o momento, vamos dizer assim, a empresa e eu somos um só. Eu falo que a empresa é eu. Pronto. Porque... teve momentos, como eu tenho outro trabalho, eu sustentei esse negócio com outro trabalho, teve um momento que eu paguei para trabalhar. Sim. Então, naturalmente, é uma coisa que depois você vai até dar uma consultoria pra gente aí, cara. Mas deixa eu te perguntar, então, um dos principais vícios, assim, eu aposto que nessas consultorias você percebe que a empresa às vezes tem vícios ali que atrapalham, né, que leva até uma falência. Mas um dos principais é o não conhecer a questão dos dados. Um dos principais é a empresa, às vezes até estruturada, bem estabelecida, mas ela não conhece os dados. Talvez um dos principais seja esse, né? O empreendedor, o que é o empreendedor no final das contas? Salvo raras exceções, o empreendedor ele é um comercial. Talvez eu e você sejamos uma dessas exceções. Sim. A gente estava conversando sobre isso antes, né? Sim. Mas, salvo raras exceções, o empreendedor ele tem um perfilzão comercial. Ele é o cara que quer ver o dinheiro entrar. E aí nisso a gente se encaixa. É verdade. A gente quer fazer dinheiro, quer fazer faturamento. Depois que esse dinheiro entrou, depois que esse faturamento aconteceu, aqui dentro a gente dá um jeito. E isso é um grande erro, porque o perfil do empreendedor ele não tem paciência para fazer planilha, fazer controle, fazer alimentação, né? Sim, alimentar é uma das coisas. É chato. Né? E eu gosto de fazer porque é o meu perfil. É o seu perfil. Então o que eu ensino, vamos chamar assim, eu vivo. Então para mim é muito mais fácil, né? Porque eu de fato tenho controle, tenho lançamento, se eu, sei lá, eu te pago R$5 aqui, eu tenho o meu controle lá que vai estar lançado, classificado. Há muitos anos atrás, uma vez eu baixei um aplicativo de controles de contas assim no celular. Cara, eu alimentei ele uma semana certinho, depois... É chato. Pra quem não tem prazer de falar naquilo, é um negócio chatíssimo. Um cara de humanas, como eu, que não gosta de exatas, né? Você mata o cara. Sim. E aí vem, né? Tem um ditado que diz que se seu filho é bom em matemática e é ruim em português, paga uma aula de reforço em matemática pra ele. Ou seja, reforça o que ele já é bom. Entendi. Não fica trazendo ele porque ele é ruim, né? Sim. Interessante essa visão. Porque você acaba matando o cara. Sim, verdade. Estimula, né, a qualidade dele, né? Eu fui E aí eu vou jogando aqui assuntos. Pode ir. E eu sempre brinco, né, que eu não vou falar o nome porque eu vou falar mal, né? Então, se eu não tô falando o nome, eu posso citar. Eu fui em uma gráfica onde os dois sócios estavam lá dentro, cortando papel e tudo mais, fazendo operação, o chão de fábrica. E aí chamamos para conversar. Primeiro que para conversar e fazer a consultoria foi um parto, né? Fazer ele parar, né? Sentar ali para conversar. Ficando meu pai, assim. Isso não é trabalho. Trabalho é eu estar suando ali. Trabalho é eu estar com a mão na massa. Sim. E aí começamos a conversar e tal. O faturamento de X já fazia 7 anos que estava o mesmo faturamento. Cara, mas já não era para ter crescido esse faturamento, né? Percentualmente falando, você tinha que crescer X% ao ano, você está na mesma. Então, na verdade, esse mesmo seu representa diminuição, né? Não é nem que você está estabilizado. E aí, conversa vai, conversa vem. Os dois com a cabeça operacional. Não tem quem vende, não tem quem administra, no caso, o financeiro. Sim. Vira e mexe, eles pagam juro porque pagam boleto atrasado, porque eles estão ocupados demais para pagar boleto. Então, assim, você vê uma situação que é super normal no micro e pequeno empresário,
que é querer fazer a especialidade dele. Entendi. E todo o resto para ele não é trabalho, né? Aí já é frescura, aí já é perca de tempo, aí não vê nem valor em contratar alguém, né? Não, R$1.200, R$1.300 é o suficiente para alguém fazer essas coisas aqui para mim. E aí vem todo o desenrolar de problemas que a gente vê nas micro e pequenas empresas. Falta de controle no financeiro, falta de visão estratégica no comercial, não tem ninguém pensando no marketing, que seja uma postagem, que seja um vídeo, que seja... Que tenha uma página. Um anúncio, que tenha, né? Qualquer coisa. Então, não tem quem faz isso, mas o operacional tá cheio. Verdade. Curioso. E às vezes o operacional rende bem por o patrão estar ali em cima, mas o furo tá em outro lugar ali, né? Que ele não dá atenção, né? Não dá atenção devida, né? Eu identifico isso bastante lá na nossa empresa. O meu pai tá no braçal, o Vinícius trabalhou lá com a gente. Trabalhava do lado ali, né, Vini? Então, eu acho que você vai ter trabalho aí em breve lá na empresa. É a geração. Sim. E é uma geração que aí eu sempre digo também, né? Cara, quem sou eu para chegar numa empresa de 25 anos e dizer o que o cara tem que fazer? Pelo contrário. Eu chego lá e aprendo com um cara desse. Você tem que ter essa humildade primeiro. O cara chegou até aqui, sozinho, do jeito certo ou errado, não interessa. Ele criou uma família, ele criou um negócio, ele sustentou famílias de funcionários ali, né? Sim. Esse cara é o rei. Esse cara é a grande estrela do Até show. porque você tem uma experiência. Pô, eu tentei tantos negócios e agora um cara fez esse negócio perdurar por tantos anos, né? Você tem até uma própria história de vida que te ensina, né? Essa é a vantagem quando a gente não é só teórico, né? Eu brinco que eu já tive do lado de lá da mesa, né? Então você tem a vivência também, né? Você consegue compreender o que esse cara já passou, tá passando, né? O que vai passar, porque você já passou também. Então, esse cara é a estrela do show. Cara. Sim. E aí volta uma outra frase, né? Dona Noeli, da papelaria Estrela. Hoje a empresa não existe mais porque ela se aposentou, né? Devido à idade dela. Mas ela foi minha primeira cliente de consultoria. E eu ensinando a ela ali controle financeiro, demonstrativo de resultado, receita, despesas, custos variáveis, toda a parte técnica do finanças, da gestão financeira. E ela olhando para mim e tal, achou bonitinho, né? Aquele menino esforçado, querendo se vender para ela. E ela disse assim para mim, como é que você explica eu ter essa empresa há tantos anos, eu nunca ter feito nada disso que você está falando aí? Eu tenho um terreno hoje de alguns milhões. Eu tenho formado 3 filhos, 2 deles em medicina, se eu não me engano. Eu tenho um apartamento, eu tenho casa, eu tenho sítio. Como é que você explica eu ter conseguido tudo isso sem ter feito nada disso, né? E eu lembro de uma frase que saiu de mim, na época com a imaturidade que eu tinha. Deve ter sido Deus, alguma coisa que me inspirou ali, mas eu respondi assim, imagina se fizesse, né? Pois foi sábio ainda, né? Você teria muito mais. Imagina se fizesse todo esse controle. Ainda valorizou ela, ainda ela se sentiu... Então assim, mesmo sem fazer, as empresas dão certo. Nós não queremos dizer que está errado, pelo contrário. Nós queremos dizer que se você fizer, o resultado vai ser ainda melhor, né? Vai ser mais eficiente, né? Nós vamos refinar aquilo que você já sabe fazer, né? Sim. Então é esse o grande X da questão. Uma coisa interessante, até às vezes uma empresa que começa bem, às vezes ela na crista da onda, ela tem um faturamento muito bom, isso pode maquiar esses ralos, né? Porque ela é uma empresa que tem bastante demanda e tal. É comum aparecer esse tipo de demanda e aí fica difícil às vezes você mostrar pro cara, olha cara, você tá bombando aí, mas pode acontecer isso também? Cara, super, né? O problema é que empresas que estão na maré alta, elas não procuram ajuda, porque elas de fato não precisam naquele momento. A empresa que procura ajuda é quando ela tá passando por algum vale, né? Por algum perrengue. E aí já chama quando tá no pronto-socorro. Sim. O ideal é chamar antes. Peraí, eu tô bem, só que eu quero aproveitar e ficar bem assim, né? Eu tenho eu inclusive escrevi um artigo falando sobre a maré alta e a maré baixa, né?
Então, quando a maré está alta, não é que os problemas não existem, eles existem. Só que você passa por cima, existe aí um desvio, existe um erro, existe um vazamento operacional. Quando eu falo vazamento operacional, estou dizendo existem controles que poderiam ser aplicados no seu estoque, no seu controle de venda, né? Na sua precificação. Então esses problemas existem, só que você está passando por cima deles. Sim, Quando a maré baixa, você vai enxergar eles. Aí você bate na pedra, nos tocos. Aí você trava. O barquinho que estava navegando bem, agora ele começa a travar. Não é que eles não existiam, eles estavam ali o tempo todo. É a maré que abaixou um pouco e agora você está encalhando, né? Uma bela analogia, na verdade. Então eu fiz um artigo sobre isso, é bem, bem interessante. No final é isso, né? Você precisa enxergar que sempre tem o que melhorar. Sim. E aí vem a parte difícil de ser empreendedor, Murilo. Cara, uma vez eu fiz um curso e perguntaram ali, eu como aluno, o que é ser empreendedor para você, né? E a minha resposta foi, ser empreendedor é uma merda. Ser empreendedor... Tava meio desiludido? Ser empreendedor é uma merda. Você tem insônia, você tem ansiedade, você nunca tá pronto, a hora que você define o seu negócio e acha, opa, agora eu achei o padrão, vem um concorrente, faz você mudar no outro dia. E ser empreendedor é uma merda. Você tem que ter saco para estar ali, né? Não é para qualquer um. Você tá falando, tô me identificando tanto. Não é fácil, cara. Não é fácil. Eu tenho um amigo que dizia assim para mim, meu sonho é ter minha empresa, porque eu trabalho demais trabalhando para os outros, né? Vai, bobo. Você trabalhando para você vai trabalhar 24 horas, né? Você vai estar na cama, você vai ter uma ideia. Você vai estar na cama, você vai ter um problema. Você vai lembrar de um boleto. Você vai lembrar que daqui uns dias o aluguel tá chegando. Então ser empreendedor é muito difícil. Mas ser empreendedor, ele te dá a possibilidade de implantar ideias novas. A gente estava conversando aqui, né? A gente está falando de podcast, é uma atividade. Sim. O mix e as ramificações que um podcast traz, cara, são enormes. Exatamente. Nós estamos falando ali de 5, 6, 7, 8 atividades paralelas ao podcast que podem acontecer, né? A gente estava falando que a gente foi se empolgando até, né? Que quase que a gente esquece de gravar o podcast. Mas não vamos falar também muito aqui, porque senão... Surpresa. Surpresa. Quem quiser, procure aí que em breve a gente vai estar lançando um curso aí. Exato. Mas realmente, você vê, quando você vai, igual a gente estava no nosso papo, a gente vai vendo as possibilidades, aí o nosso olho brilha, né? E aí a questão agora é conseguir engatilhar ali, acertar uma dessas. Tipo assim, a gente tá vendo vários caminhos de pedra, qual a gente direciona, qual a gente consegue entrar. E bom que a gente tocou o podcast, né? Tocou nesse assunto. E como que o podcast chega na sua vida, mano? Nessa caminhada, eu sempre tive uma busca. Talvez aí a explicação das 11 empresas, dos 28 empregos. A inquietação. Eu sempre tive uma única busca. Caramba, é muito. Você que é o cara dos números, mas 28 empregos e 11 empresas. Esse cara não presta pra nada, né? E eu tinha esse sentimento comigo. Eu não presto pra nada, né? Eu não sirvo pra porra nenhuma, porque você vai... E eu tenho outro mérito. Eu nunca quebrei empresa, mas já saí antes de quebrar. Não quer dizer que elas eram os sonhos de qualquer Só percebeu que não era pra você. Como eu fazia controle, eu percebi que não estava indo bem, que não tinha muita solução. E aí que o pessoal percebe a importância de ter controle, né? Você prevê, você antevê. E nos empregos, eu também nunca fui mandado embora. E eu sempre pedi conta. Sim. Então era pura inquietação mesmo, né? Hoje o psicólogo que se vire e isso vem se resolvendo. Mas, no final das contas, essa inquietação, essa busca, sempre permeava uma única pergunta na minha vida. E eu continuo com ela, mas eu acho que eu começo a achar a resposta. Qual é o segredo de quem deu certo? E aí vem uma coisa do psicopata empreendedor. Eu adoro ver séries de assassinatos, serial killer.
Eu vejo Fome de Poder, que é o filme do Ray Kroc, do McDonald's. Chama Fome de Poder o filme, né? Minha esposa odeia ele porque ele roubou a franquia dos irmãos McDonald's e ele é um mala do cara. Eu sei dessa história, mas eu não conhecia o filme. Vou procurar. Interessante. Então, de fato, ele é um mala. Michael Jackson. Não é o meu ídolo enquanto pessoa e tudo mais, mas não tem quem não conhece o nome Michael Jackson. A obra, né? Ele atingiu um patamar que raríssimas pessoas no mundo atingiram. Vamos falar aqui o alemão, não vou falar o nome para não cortar o canal, mas o alemão lá, o cara é do mal. Ninguém duvida disso. Mas ele atingiu realizações que poucas pessoas no mundo atingiram. Então eu sempre busco esses caras. Entendi. Não é como inspiração, mas eu fico pensando qual é o segredo desses caras, né? Sim. Esses dias eu tava vendo a série do Luva de Pedreiro. Tem uma série já? Tem uma série, se eu não me engano, tá na Amazon. Muito bem feita a série, inclusive, fala sobre o problema dele com o empresário e tal, enfim. E o meu olhar vai para um único lugar, né? O que esse cara tem? Hoje ele tem um nível financeiro interessante. Ele atingiu. Não interessa quem ele é, não me interessa a estrutura educacional, familiar e tudo mais. Eu quero saber o segredo. E hoje eu começo a entender que talvez a resposta para esse segredo das pessoas que deram certo de alguma forma esteja em uma única palavra. E essa palavra, no meu entendimento, é constância. Sim. Constância. Hoje o meu negócio principal é a Casa Nova Consultoria. Eu já volto na pergunta que você me fez do podcast. É a Casa Nova Consultoria. Ela existe há 11 anos. Hoje nós somos em 6 consultores e ela é o principal. A partir dela veio a Academy, que é a plataforma de cursos. Está em início de negócio, nós começamos no ano passado, então ela vem faturando, mas ainda engateando. Como qualquer negócio. E eu precisava de um garoto propaganda. E eu decidi que eu mesmo ia ser o garoto propaganda, mesmo envergonhado, mesmo tímido, mesmo sem... sendo tão midiático. Sendo chucro, enfim. Falando errado, vamos nós. E aí, por isso, apareceu a história do podcast. Eu gosto de conversar sobre assunto. Sim. Se você falar para mim sobre empresa, empreendedorismo, nós não temos hora. Sim. É um divertimento para mim. Legal. Eu tenho assunto, muita humildade e modéstia. Eu tenho 11 anos de rodagem. Eu tenho hoje mais de 3.500, 3.600 empresas atendidas. Tem que atualizar desse ano, né? Sim. Mas são mais de 3.500 empresas atendidas em vários segmentos, várias cidades, interior, a gente conhece quase tudo. Então a gente tem o que falar, tem conteúdo. Então por que não ter conversas que eu já tenho sobre empreendedorismo com alguém gravando? Fazer o que você já gosta, né? Não é para você, não é nenhum... Então a ideia tirando do podcast, a câmera, né? A ideia do podcast do Podital veio para eu ser garoto propaganda da plataforma de cursos, que é a Academy. Sim. Então, acabou que hoje ele já vai criando vida própria. Sim. E ele já vem hoje gritando aí que... Eu brinco com a Regina, que é minha esposa, que eu queria brincar só disso. É divertido demais. É gostoso, né? É bom, né, cara? Eu gosto. É bom que você fez uma escolha muito inteligente, né? Porque você é um cara que analisa, né? Bem analítico e tal. Eu sou suspeito para falar por ser um produtor de podcast, que está aqui na frente das câmeras, mas você percebeu quanto um podcast agrega uma imagem, né? Sensacional. Então uma coisa já agrega você estar ocasionalmente sendo entrevistado, mas outra coisa é você também ter o seu canal. Então, tipo, aquilo que a gente estava falando, né? O que para você ser o garoto propaganda lá antes, você tem que ter alguma... A não ser que você seja só o garoto de propaganda, né? Que aparece bonitinho ali. Aí precisa de algumas qualidades que eu não sei você, mas eu particularmente não tenho.
Sim. A primeira delas é ser bonito, né? Já não tem. E inclusive é uma tendência, é legal isso vai de encontro com uma tendência que vem vindo muito forte aí de inúmeros bilionários aí que eles são o garoto propaganda, né? A gente tem o velho da Van, Sim. Não sei quem mais aí, mas tem uma galera. O rapaz da CIMED, né? Isso vai passando, tinha um rapaz da Ultrafarma, um senhor, Exato, tinha exato. o rosto dele na logo, né? Inclusive, é uma tendência que vem muito forte. E quando é uma empresa, quando é um negócio que é seu também, eu acho que ali não é só... Muita gente pode achar que é vaidade. Eu já achei um bom tempo. Mas quando a empresa é um filho, se é alguma coisa que você ama, acho que ele se sente muito habilitado em falar, né? Você tem conteúdo, né? Você tem conteúdo, você Exato. sabe da história e tudo Você mais. está envolvido com o negócio, com a empresa, com a marca, né? Então, independente se a sua loja é uma lojinha que é uma portinha ou é uma empresa bilionária, eu acho que todo mundo está percebendo isso, né, cara? É importante romper essa barreira, né? Eu estou fazendo algumas consultorias sobre posicionamento online. Sim. Então eu vou em micro e pequenas empresas e a gente faz um levantamento, uma varredura ali no Instagram, no TikTok, no Facebook, no WhatsApp Business, né? Cara, o que você tem, o que você não tem, o que você deveria ter para o seu cliente te achar melhor? Google Meu Negócio, né? Sim. Então a gente faz uma consultoria rápida, mas muito eficaz, que é o agente de marketing. A gente está fazendo isso pelo Sebrae. Então é divertido demais fazer isso, porque o marketing, diferente do financeiro, ele não te dá limites. Então, financeiro, eu tenho que entrar no seu podcast, por exemplo, no Centralcast, vamos pegar receita do mês passado, despesas que você teve, quanto custou o Vini, quanto custou o aluguel, quanto custou a energia, nós vamos chegar num demonstrativo de resultado. Receita, despesa, resultado. Isso serve para o seu podcast, para o meu podcast, para a empresa de consultoria, para qualquer coisa. O padrão é o mesmo. Você tem que formatar numa única ferramenta. O marketing não. O marketing, a criatividade rola solta, né? Então, para a loja de roupa, que é o mesmo segmento, você tem uma loja de roupa masculina e uma loja de roupa feminina. A loja de roupa feminina é para alta sociedade, para média ou para classe baixa. Então é uma loja de, sei lá, R$ 29,99. Você não tem a mesma técnica ou a mesma abordagem para uma boutique. Aí você pega uma loja masculina, que é produtos mais de marca, mais caros, e uma loja masculina que vende produto falsificado de camiseta de futebol. É o mesmo marketing, a mesma necessidade, mas estratégias e criatividade totalmente diferente, né? Conforme o público, tudo mais, direcionamento, né? Ô Vini, falando nisso, joga pra mim essa caixinha aí, ó Vini, que tá aí do seu lado, tá vendo aí em cima? Joga ela pra mim. Pode jogar. Essa, isso. Valeu. Olha aí. Cara, é uma parada que ainda tá meio embrionária, né? A gente começou no ano passado, e aí acaba como um bom consultor empresarial. Sim. Acaba que nem todo negócio que a gente começa a gente consegue dar o foco que é necessário. Sim. Mas é um negócio que tá guardadinho. Corta aqui pra mim aqui, Vini. Eu não queria expor. Vambora. Mas olha o acabamento. Pra quem não sabe, isso aqui é uma camiseta da marca. Essa qual que é? Essa é a Ocane. Ocane. Cara, eu ganhei esse presente aqui, ó. Olha já o padrão, né, do negócio já, né? A ideia é ser uma caixa de vinho, que é um presente, né? Sim. Para alguém. Então você já dá um presente para alguém. Ela tá embrulhada assim, ela não é assim, é eu que embrulhei assim, mas ela, olha o padrão, né, o requinte aqui de capricho, né? Essa que você falou que é de fio... Essa é algodão egípcio. Algodão egípcio, cara. A ideia da marca da Ocane, né? Primeiro que Ocane... Corta aqui, Vini. Cara, e a malha é realmente muito boa. Essa é minha, né? Essa é o presente. Vamos botar ficha nesse negócio aqui, cara. Eu acho que... É um baita do negócio, né? A ideia... primeiro assim, Ocane, na verdade a pronúncia correta é Okane. Okane significa dinheiro em japonês. E aqui do outro lado é a outra marca, que é a Crimata. Então a Ocane tá aqui. Certo. Tá na central ali, tá, né? Sim. A Ocane tá aqui e aqui do outro lado tá a Crimata. A Crimata significa dinheiro também, só que em grego. Corta pra cá. Pronto, tá aqui.
Então, Ocane e Crima. E a Crímata significa dinheiro em grego. Então, tem toda uma mística por trás, né? A quinta essência tem o seu significado também. Legal, essa parte... E aqui tem um gráfico Fibonacci, que é o mesmo que tem desenhado aqui. Ah, né? que você tem a tatuagem, a tatuagem, né? Então até as cores, ela é atrelada à tatuagem. Tem significado em tudo. Você desenvolveu bem essa questão conceitual, né? Muito bacana, tem significado em tudo. E a ideia da Ocane é ter as camisetas básicas. Sim. O slogan é o básico genial. Por que o básico genial? E aí a inspiração, nós não fomos muito baixo, não, nós fomos alto. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk. Se você reparar bem, esses caras todos usam camisetas básicas. Verdade. A ideia e a justificativa é que eles não têm tempo para ficar escolhendo roupa. Então eles põem o básico. Por isso o básico genial. Né? Legal. Outro dia veio uma artista aqui que ela tá indo em todos os podcasts, ela tá sempre de preto, blusinha preta. Aí ela falou também que um dos princípios dela é não aparecer mais do que a obra dela. Sensacional. E inclusive é o que a obra desses caras são também, né? O intuito era destacar, na verdade, o trabalho, né? Então faz todo sentido também. Né? Hoje nós temos o nosso prefeito Abílio que usa a mesma camiseta. Sim. A justificativa é a mesma. Esses caras têm muita coisa para pensar do que ficar pensando em roupa. Né? Tira o foco, né? Entendi. Eu gosto demais de usar as camisetas básicas. Vamos mexer um doce aí, hein, cara. Baita do negócio. Eu vou te provocar bastante a respeito disso. Muito bonita essa logo aqui também, cara. Essa é a gente que criou. Gostei. Detalhe. E aí, um parênteses, mas atrelando aí a nossa conversa. A gente tava... Desculpa, eu talvez possa ter cortado o raciocínio, mas aonde que eu quis entrar, né? A gente tava no podcast, né? E aí, como que a gente pode agregar com isso aqui também? Aí pode... No final, o podcast ele é uma fomentação de um ecossistema. Exatamente. Hoje tá bonito, tá na moda falar em ecossistema. Mas eu já vejo hoje na minha vivência, eu comecei o podcast em fevereiro deste ano. Então nós completamos, inclusive eu fiz uma postagem hoje de 4 meses do podcast. E posso falar o número aqui? Pode. Então nós alcançamos 1.600.000 visualizações nesses 4 meses. Né? Parabéns pelos números muito bons. Então é bem divertido fazer. E isso já começou a alimentar um ecossistema. Então eu já fechei consultoria por conta da autoridade que o podcast gerou. Então se acaba, por mais que o dinheiro, o faturamento não venha de um lugar, ele vai alimentando outros, né? Sim. Então sempre, e aí vai a correlação, por que eu quis dizer isso. O empreendedor, se ele fica preso em um único lugar, ele corre sério risco da concorrência vir, ele corre um sério risco de vir um concorrente com aberturas e possibilidades a mais para o cliente dele, né? Sim. O que a gente estava conversando aqui antes da gravação é exatamente isso. Peraí, eu tô lutando para conseguir meus patrocinadores no Podtal. Murilo tá lutando para conseguir os patrocinadores no Centralcast. Poxa, e se a gente se juntasse? Sim. E oferecesse para esse patrocinador não divulgar em um lugar só, mas divulgar em 2 lugares, 3, 5 lugares diferentes, né? Sim. Isso é alimentar um ecossistema, né? Exatamente. Sem contar, a gente nem chegou na questão do conteúdo, a quantidade de conteúdo relevante que a gente está gerando ainda para a sociedade. Exato. Então tudo isso deságua ainda o propósito ainda no final, né? Então eu acho que inclusive o nosso nome Central é muito pertinente, né, para isso que a gente está tentando criar aqui, né? Uma comunidade de podcasts, né? Sensacional. Eu falo isso aí até me arrepia, cara, porque é um propósito mesmo. Totalmente possível. É totalmente possível. E aí aquilo que você falou, né? Essa autoridade você já tem. Você está há 11 anos. Só que aí chega um cara que às vezes tem 2 anos ali de formação, mas ele é midiático. Se mostrou melhor. Ele se mostrou melhor, ele pôs uma embalagem, vamos dizer assim, uma embalagem, ele fez um pouquinho de tráfego ali. Eu vou ajudar a sua empresa, consultoria ou coach, né? Tá muito na moda também. Você ser o coach, eu tenho outro agora, mentor. Sim. Né? Ele usa esses termos, ele engole às vezes você que já é realmente validado, que realmente tem autoridade.
E ele fica parecendo uma autoridade maior que você. Exato. Se vendeu mais. Se vendeu mais. Eu acho que eu imagino que alguns profissionais às vezes até se incomodam quando alguém fala, fulano é minha referência. Pô, o cara deve pensar, pô, mas eu tô 20 anos nesse ramo. Eu sei muito mais que aquele cara. Né? Sei muito mais que aquele cara. O cara tá na moda. Então, imagina se o caminho que você ia ter que fazer o investimento pesado se não fosse pelo podcast. Você ia ter que... tem que contratar alguém. E assim, não vai gerar... pode gerar um resultado de autoridade para esse cara. Né? Sim, verdade. Então você vê como que a gente talvez, para as ideias que nós temos e tudo mais, talvez a gente esteja num ambiente ideal. Exato. Eu não vou falar perfeito, que é muito forte, mas ideal para as nossas aspirações. É uma boa semente para um crescimento. Né? Exatamente. Eu conheço muitos consultores, se você entrar hoje no Podital, muitos deles são empresários ou consultores. Né? Eu estou usando todo o meu network ali porque, como eu disse, a ideia é conversar sobre o assunto que eu gosto, que é empreendedorismo. Então, eu vou trazendo essas pessoas que estão ali na minha linha de network. E muitos dos consultores, ainda mais antigos, e aí eu me coloco nessa também, porque eu comecei agora em fevereiro, numa luta danada, numa barreira danada para ser rompida, né? Então, vira e mexe, eu me olho ali e falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Então não é fácil, não é bonito assim quando as pessoas olham, né? Sim. Vez ou outra dá nervoso, vez ou outra dá agonia, meu, pra que eu tô fazendo isso? É assim mesmo. Empreender é isso mesmo. O empreendedor que não se questionou não é real. Ele tá vivendo tem essa crise existencial, né? Tem. É natural. Natural. Então eu vejo muitos consultores que ainda não romperam essa barreira de mostrar a cara, né? Sim. De estar de alguma forma ali. Eu converso muito com o Irineu Cassol, que é um grande irmão, parceiro, consultor, e a gente conversa direto sobre isso. Marcos Brita também, que é outro consultor de irmão. Como a nossa profissão, e aí quando eu falo a nossa profissão, eu vou abranger, não um consultor empresarial somente, mas todo profissional autônomo, profissional liberal. Sim. O médico, o advogado, o dentista, esteticista, pode englobar aí muitos. Ele de alguma forma ele tem que estar online, no Instagram, se possível um YouTube, se possível um TikTok. Sim. Não é para vender. Vender tem outros meios, mas para mostrar autoridade no segmento, né? Sim. E isso vai trazer receita. É imensurável? É. Difícil medir. Eu posso medir o tráfego pago que me gerou lead. Eu posso medir a quantidade de leads que eu converti em venda. É possível. Mas tem muitas pessoas que vão olhar para você e falar, eu conheço esse cara de algum lugar. E isso é impossível medir. E daqui a pouco esse cara está comprando de você, né? Exatamente. Seja o que for que você venda, né? O serviço que você estiver entregando. Então, todo profissional liberal, todo profissional autônomo hoje tem que de alguma forma estar online. Sim. Seja num podcast, seja num canal de dicas, seja num YouTube de pergunta e resposta, né? Nós precisamos estar lá. E aí vai como... eu vou chegar em outra parte, se eu não esquecer, se meu TDAH não... Deixei uma perguntinha Coisa aqui. de empreendedor. Não esquece não, peraí. Você como... já ia esquecendo. Como que nesse processo, eu vejo que você é um cara, parece cabeça fria, um cara meio calmo e tal. Como que você conseguiu passar por essas experiências e não ficar neurótico? Porque eu sou meio neurótico. O que teve? Teve também que eu sei que você é um cara religioso, teve a questão espiritual nessa... Você também tem uma história de vida, uma superação, tudo isso daí agregou? Eu tive nós estamos em junho de 2025, então há 2 anos e meio atrás, eu tive um corretivo. Eu era assim, neurótico, eu era assim, agoniado, eu era assim, nervoso. Eu era daqueles que quebrava prato na parede. Quebrava notebook de nervoso, eu era desses. Você tá falando de mim? Eu ainda não quebrei um prato, mas já quebrei um notebook. Já joguei um celular na parede. Ontem o meu óculos estragou, eu joguei ele na parede. Já vai pro pau, é isso aí. Ai, meu Deus. E isso faz parte. A minha correção, ela foi muito dolorida. Sim. Hoje eu brinco que no meu caso era só desse jeito mesmo, e já vou explicar o que é, né?
Em dezembro de 2022, eu sou motociclista, né? Hoje, um motociclista Não está afastado, Sim. mas as pessoas me perguntam, mas você tá com medo de moto, né? Não, eu tô pagando consórcio, na hora que o médico Filho da mãe, liberar. outro dia postou uma, eu falei, ai. Então eu sou apaixonado. Em dezembro de 2022, eu faço parte do motoclube, os Bodes do Asfalto, e eu fui com um irmão, fui sozinho para Goiânia para voltar com ele, um irmão de motoclube, de Goiânia para Cuiabá. E na volta eu sofri um acidente, teve um senhor que atravessou a rodovia num local proibido, pegou minha moto. Eu fiquei feliz da vida, que eu queria vender a moto, o seguro ia pagar a FIP 100%. Mas Não machucou nada. Na estrada já é perigoso, né? Já foi um livramento, né? E aí subi na garupa do Daniel, esse irmão que estava vindo comigo de motoclube, e deixei a minha moto pro seguro ir lá se virar com ela. 2 horas depois, entre Primavera do Leste e o Paredão, que é um trecho ali da estrada, uma das curvas insinuosas que tem ali, a gente abriu na curva. Então nós entramos muito forte, o Daniel pilotava, eu estava na garupa, né? Então eu falo a gente, estávamos os dois na moto. E por uma fatalidade batemos de frente com o bitrem. Isso foi dia 17 de dezembro de 2022. Uma carreta bitrem. Então a moto explodiu, o Daniel infelizmente faleceu na hora, né? E eu saí voando 52 metros do ponto da batida. Eu quebrei 3 costelas, o ombro esquerdo, né? Eu usei gaiola na perna por 2 anos. Uma questão que geralmente 90% das pessoas apagam. E às vezes até um atenuador da dor, essas coisas. Você disse que lembra de tudo. Lembro de tudo. Eu Caraca. lembro eu voando, eu lembro eu girando no ar e enxergando tudo aquilo. Você foi porque para lateral, para cima do caminhão? Não, nós batemos aqui e a moto fez isso, né? E me catapultou. Então, de alguma forma, Você eu passei estava na por cima. garupa, né? Então eu saí girando assim, nesse formato, no ar, até bater no chão. E essa perna esquerda, que hoje eu uso, inclusive as muletas, né, ainda. Essa perna esquerda, ela bateu de alguma forma no caminhão, segundo o motorista. Depois teve o relato dele ali. E traçalhou. Ela fragmentou o osso, né? Tíbia, fíbula. Por Deus, não gerou uma amputação, né? Eu tinha risco de amputação até 6 meses atrás. Caramba. De amputação da perna. Em resumos, para o clima não ficar tão pesado, eu fiquei 4 meses de fralda na cama, e eu vinha num ritmo alucinante de trabalho, né? De sair 5 horas da manhã na segunda-feira e voltar para casa sexta, 9, 10 horas da noite. Então, viagem para o interior inteiro e atende empresas, clientes e uma aceleração danada. E fui obrigado a parar. Puxou o freio de mão assim de uma forma que eu não tinha opção. Aí você percebe quanto a vida é frágil, né? Cara, eu não era nada. E usando fralda, pedindo para a mulher vir. Desde a fase de hospital, né, também, que já é horrível, né? Passamos a virada de ano, dia 31 de dezembro, no hospital, eu e minha esposa, Regina, que aliás, só tô aqui por causa dela. Sim. Ela foi uma guerreira, né? Hoje eu tenho que ficar puxando ela, amor, já não preciso mais, você pode descansar. A pessoa fica internada junto com você, né? Ela também, vamos dizer, quase acamada junto, né? Então, passamos por uma situação assim que hoje eu brinco que no meu caso era só bitrem para resolver. Caramba! Porque eu estava muito acelerado profissionalmente, eu estava muito agoniado em termos de ideias e de vontades total, e tudo mais. E isso trazia toda essa inquietação. Nervosismo, a flor da pele e... Todo dia segurando para não mandar as pessoas para os lugares, né? Uma das coisas que é mais difícil minha. Eu posso dizer que eu estava chegando num ponto de arrogância. Eu estava já ultrapassando a linha da arrogância. De autossuficiência, eu não preciso de ninguém, eu sou melhor que todo mundo, se não é eu nessa empresa. Não... Aquele Taca tipo. alguns foda-se também, né? Direto. E aí eu fiquei 4 meses de campo. E 1 ano e 2 meses eu voltei a trabalhar firme mesmo, final do ano passado. Mas eu fiquei um ano mais ou menos, 1 ano e 2 meses em casa. Foi lá, nesse período,
que eu tive que me reinventar. Então, agregamos... Que, queira ou não queira, embora freado, a mente empreendedora não para, né? Continuava. Só que aí com acompanhamento psiquiátrico, com acompanhamento psicológico, né? O apoio da esposa. Tudo. E lá eu tive que me reinventar. A Casa Nova Consultoria, éramos em 3, hoje somos em 6. Uhum. Então eu agreguei pessoas a trabalharem para Você fez aquilo que você recomenda que os seus consultados façam. Eu comecei a me tirar 100% da necessidade de execução. Então hoje tem gente trabalhando em vários lugares aí, junto com a gente. Eu me reinventei e criei a Academy Casa Nova, que é a plataforma de cursos. Sim. Tudo isso nesse período de cama. Eu criei essa marca. A Crímata eu já tinha criado com o Anderson, meu primo. Sim. Em um momento que a gente estava junto, a gente criou junto. E a Ocane eu criei nesse período acamado. Então essa marca de roupa, essa camiseta foi criada também nesse período. E assim, eu comecei a me reinventar. E aí veio o podcast. Tudo nesse período pós-acidente. Esse faz 3 anos. Ainda teve pandemia também, né? Não, o acidente foi pós-pandemia, né? Foi depois. E a própria pandemia foi muita gente já... Né? Aí nessa esteira veio o seu acidente. Então e o mercado de podcast explodindo nessa época, né? E eu, nessa época, eu era avesso, eu ficava agoniado procurando algumas situações que eu podia ramificar a minha atuação atual. E nunca enxerguei. Por que eu não enxergava? Porque eu não parava. Uhum. Porque eu era o velho empreendedor, correndo no operacional, né? Eu era esse cara. E também. detalhe, o consultor. Você estava meio se contradizendo ali. Você fez nada... infelizmente teve... Você fala um corretivo, né? Mas nada como uma chacoalhada, às vezes, faz a gente olhar para si, né? E aí lá eu me desenvolvi... Desse período para cá, eu desenvolvi uma maturidade. Eu brinco que é Juscelino Kubitschek, né? 50 anos em 5. Então eu desenvolvi 50 anos em alguns meses ali, alguns anos. Eu me desenvolvi em maturidade, em calma, em paciência, em olhar sistêmico, né? E outra coisa que te ajudou também, são quantos episódios? 37 já. O conteúdo que você absorve entrevistando é outra coisa que também... Claro. Na consultoria eu brinco que a gente mais aprende do que ensina. E no podcast, então, nem se fala. Pois né? Eu digo lá, eu tenho a oportunidade de estar recebendo uma aula particular. Né? Pois cara. Isso. Exatamente. É isso, imagina eu aqui, já são beirando uns 150 episódios. Isso é episódio pra caramba. E aí eu tô por trás de todos os outros produzidos. Além de ver os seus, você acompanha as histórias dos outros. Então, além do meu network que eu desenvolvi com esses quase 150... Sei lá, acho que o Schuma tem uns quase 50 episódios. Aí tivemos outros clientes que foram 30. Acho que a gente beira uns 300 episódios aí, né? Então, assim, imagina... isso que você falou de 50 anos em 5, né? A gente está aqui faz 2 anos e meio. E fora o desafio do dia a dia como empresário, né? Um empresário de primeira viagem... Eu já tive empresas antes, mas com gente mais experiente, que não era eu o cabeça, não era o... Né? Essas experiências me deram alguma experiência, mas a experiência que elas me deram foi de não ter sócio naquela época. Né? É um baita de um assunto. Inclusive no desenvolvimento do meu aqui, começou com ideias de sociedade, mas que foram reafirmando essa questão de não ter sócio, porque as pessoas não tinham o compromisso que eu tinha. Só que isso me fortaleceu. Hoje eu faço sociedades, parcerias, mas assim, um projeto, algo específico, né? Não sou avesso. Né? Não sou avesso a ter sócios, mas essas coisas podem ser mais, né? Essas experiências me ensinaram. Então, só a experiência de ter que ter o comprometimento, coisa que eu nunca tive. Eu tinha uma vida cômoda, assim, sabe? De não se preocupar com contas, essas coisas. Então... Eu brinco que, inclusive falam, né, que o homem amadurece só depois dos 50, né? Sim. Eu falo que eu comecei, o meu amadurecimento começou de empresário pra cá, cara. Eu tô com 36 ainda. Então,
Mas é uma overdose de conhecimento. Você entrevistando ainda, cara, você tendo alguém contando a história que você tá aqui, é muito enriquecedor. Eu falo que eu pego aquele exemplo do Quem Quer Ser o Milionário, aquele filme, né? Que ele vai respondendo tudo, ele lembra das experiências que ele teve, né? Então, às vezes eu tô conversando com alguém, a minha mente tá fazendo uma busca aqui, pô, fulano uma vez contou isso pra mim e tal. Então eu acabo tendo um conteúdo que eu faço uma busca na nuvem aqui É isso mesmo. é interessante demais isso, né? Então é muito enriquecedor, né, cara? Tem 2 filmes, você falando de filme, né? Tem 2 filmes que eu acho maravilhosos, né? Um é Sem Limites, que é a pílula, né? Sim. Eu sou apaixonado naquele filme. Aquele filme é muito bom, vezes. velho. Como é o nome do cara? Bradley Cooper. Isso, ele mesmo. E Robert De Niro, né? E o outro é as histórias de Pi, eu acho que é. Que ele naufraga e fica com Um tigre no bote, né? Cê, é o mesmo diretor do Quem Quer Ser o Milionário, uma coisa, o mesmo ator, né? Mesmo ator, isso. E no final das contas, são filmes muito lúdicos. Sim. Cada vez que você assiste, você tem uma interpretação diferente, né? Sim. E ainda o Sem Limites, agora puxando pra ele ainda dá uma... aquilo que a pílula causava, aquele efeito que a pessoa virava, ele ainda tinha uma questão, um ensinamento ali, né, cara? Porque depois que passava o efeito... Você tá sob o estímulo, às vezes o próprio estímulo, a adrenalina do dia a dia da gente resolver as coisas, e às vezes na crista da onda, muitos empresários, né? Hoje, depois que a gente passa dos 30, depois que a gente fez análise, a gente às vezes observa uns caras, umas pessoas célebres, ela tinha uma postura, de repente ela parece um pouquinho mais consciente. Sim. Esses dias eu vi o Primo Rico. Sim. O Primo Rico, ele... acho que... não sei, mas eu percebi uma diferença de postura nele. Que ele... mais pé no chão, assim... que a gente tem essa questão que a gente fica um pouco egocêntrico, né? Na crista da onda. Bom, eu não sei o que é estar na crista da onda, mas eu percebo nesses caras. De repente, alguma coisa, eu vi o Felipe Neto, eu vi vai amadurecendo, o Whindersson, pessoas célebres que alguma coisa, algum corretivo a vida deu neles e eles... Exato. Eles baixaram. Isso é pra todo mundo, né, cara? E triste daquele, como foi o meu caso, triste daquele que precisa de um corretivo forte para, de alguma forma, redirecionar, né? É um corretivo mais drástico, né? Vantagem daquele que consegue enxergar o seu corretivo na história do outro, né? É forte isso, né? É forte. Se você puder enxergar na história do outro aquilo que você precisa corrigir, é o melhor dos cenários. É o melhor dos cenários. Porque quando a correção vem pra gente, é doído. Sim. Normalmente é muito doído. Eu, com 35 anos, apaixonado por academia, por esporte, motociclista. Uma vida assim, né? Maravilhosa. Ativa. De lá pra cá passei a andar de muletas. Sim. Então, quer dizer, tenho possibilidade ainda de largar a muleta? Tenho algumas cirurgias ainda para fazer, mas a vida deixou de permitir o ritmo que eu tinha. Sim. Hoje meu ritmo é bem diferente. E aposto que também você saboreia melhor os momentos agora, né? Valoriza melhor. Nem tudo são flores, né? Tava caminhando com a esposa na orla da praia e me deu agonia. Puta merda, eu queria caminhar como todo mundo, queria fazer uma corrida. Então nem tudo são flores. Sim. Vez ou outra vem a agonia. Sim. Mas faz parte da correção também, né? Faz parte da correção também. E... vale a pena a gente enxergar e entender o que eu ainda preciso aprender, né? Sim. Você faz por microsegundos quando você tem um... Mas eu também meio que me coloquei nessa situação, né? Faz uma leitura assim rápida. E ainda o fato de você ainda estar vivo, estar respirando, ainda fiz tudo o que eu fiz, aconteceu o que aconteceu e ainda estou tendo um momento maravilhoso com a minha família. Ainda... Eu garanto hoje que eu estou fazendo hora extra já faz um tempo. eu sou hoje um milagre. Eu aceitando isso ou não, eu querendo usar isso a meu favor ou não, eu preciso compreender e agradecer a Deus, né? Que hoje eu sou um milagre. Bater de frente com uma carreta a 176 por hora em uma moto. Tem gente que por muito menos, né?
e ainda está aqui, né? Aposto que você tinha amigos motociclistas que foram por muito menos. Muito menos. Tivemos o Alfredão, que estava aqui na Fernando Corrêa, na cidade, parado no sinaleiro. Bateram nele e acabou falecendo. Olha Uma só. coisa boba, sem o menor sentido. Então, a gente... infelizmente, o Daniel, que é um grande irmão, um grande parceiro, acabou falecendo nesse acidente, né? E essa é a história mais triste. Mas, no final das contas, a gente estava se arriscando. Sim. Eu e Daniel era um dos que mais puxavam no nosso motoclube, andava rápido. Então a gente se arriscava, né? Desnecessariamente. Hoje eu já não faço isso de jeito nenhum. Precisei aprender. E você falou que ainda vai fazer algumas cirurgias, até para ter mais qualidade de vida, é uma meta mesmo? Ou você não, eu quero largar as muletas, pelo menos, né? E se puder, de alguma forma, voltar a ter toda a mobilidade que eu tinha, maravilha. que não seja 100%, mas próximo, né? Sim, caminhar sem, né? Temos tempo. Sim. Mas agora... Você enxerga o tempo de outra maneira, né? Voltando a trabalhar, voltando a ter possibilidade de fazer as coisas que eu fazia, eu já tô feliz da vida. Sim. E já tá feliz também, né? Assim, mas a inquietação nunca passa, né? Assim como nas empresas sempre tem alguma coisa a melhorar, na gente também, né? Tem que ter, né? Tem que ter essa inquietação por buscar se superar, e também vai ser uma superação para você, porque cada cirurgia, cada coisa é um processo também, né, cara? Sim, verdade. Cara, como tá o nosso tempo, Vini? Tá massa? Quanto tempo mais ou menos? 1h20. Aí, cara, olha, foi, mano. Tem mais alguma coisa? Eu quero que você reforce as suas redes sociais. A do podcast, a gente falou do podcast, mas não falamos das redes sociais do podcast. O podcast, eu tive uma sorte danada. YouTube, TikTok, Instagram, Spotify, todos liberados com o mesmo nome. Que bom. Então todos eles são Podtal. Podtal, procurem lá. Tal porque meu apelido é Tatal, então ficou o pod de podcast e tal de Tatal com U. Podtal. Sim, cara, parabéns, o seu podcast está muito bacana. A constância, você tá é isso que tem que fazer. Eu tô tentando manter o achado ali da busca, que é o segredo, né? É a constância. Sim, então eu tô tentando manter a constância, a gente solta ali... Tava soltando 2 episódios por semana, agora eu equalizei para 1 episódio por semana, para fazer mais bem feito, né? Sim. E aí os cortes saem em média 2 a 3 cortes por dia nas redes sociais. Então procurem lá, Podtal. Podtal. E a Casa Nova, quem quiser achar? O Instagram da Casa Nova Empresarial é a Casa Nova Empresarial, @casanova-empresarial. Sim. Tem a plataforma de cursos, que o site é academy.casanova.com.br, ou o Instagram, academy.casanova. E tem a Ocani, que Ela também tem rede social? Tem o Instagram, @Ocani Moda Moderna. Ocani com K. Ocani com K, Moda Moderna. O Vini vai colocar aqui embaixo na edição. Cara, parabéns. E a gente vamos botar a ficha nesse negócio aqui, porque eu acho... É uma coisa que tá pronta. É um baita do negócio. E só é uma questão de direcionar, foco, alguma coisa assim. Cara, hoje as frentes que a gente tem, a escassez de mão de obra ali, eu não vou pôr culpa em ninguém, não. A culpa é o foco mesmo. Sim. A gente tem outros focos que estamos deixando a Ocani, ela merecia mais, né? Sim, eu acho que às vezes dando, pelo menos, nem que seja de uma maneira incipiente no começo, mais tímida, mas ir botando para rodar de alguma maneira, no audiovisual, alguma coisa, eu acho que já... Porque tá parado, o que vier já tá no lucro, né? Então... Hoje a gente faz as vendas online, né? Ela cai lá a venda e a gente faz o envio, despacha nos correios e tudo mais. Mas só que assim, totalmente orgânico. Totalmente orgânico. É só questão da gente ajudar a dar um empurrãozinho aí, né? Vambora. Cara, muito obrigado por doar um espaço do seu tempo, por dividir um pouco da sua história de vida aí, com o nosso público também. E a gente merece um like, você não acha, com uma história dessa aqui, cara? Um bate-papo desse. A gente tenta, nessa estrutura aqui, o trabalho que é pra manter essa estrutura. Então, tipo assim, eu sempre falo, um movimentinho assim no dedo que não custa nada, mas pra gente é uma baita de uma força, né? Você sabe também como que é isso, né, cara? Então,
Eu brinco que depois dos 40 eu tô pedindo, se inscreve no canal e dá like. Exatamente. E quem não tá fazendo isso tá errado. Exatamente. Então, ó, dedinho no like, se inscreve. Você pode comentar também aqui, pessoal. É muito importante seu feedback para a gente buscar melhorar. Você pode sugerir pautas. Talvez você tenha uma história interessante também para contar. Você pode vir a participar. E a gente está num processo aqui de expansão. Em breve a gente vai poder se aproximar ainda mais do nosso público. Então, ó, você dar o seu feedback é muito importante, beleza? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu!